Olá, bem-vindos a mais um episódio A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe perguntar desde já, embaixador, como é que seguiu mais uma semana de guerra na Palestina, numa altura em que Israel fez, como lhe é costumeiro, ouvidos moucos àquilo que o Tribunal Internacional de Justiça quis, que era exatamente que o exército saísse do sul do enclave de Gaza, e depois de se ter recusado a sair dessa zona, aconteceu mais um desastre, com a morte de 45 pessoas, no mínimo, num dia, entre os refugiados que se encontravam em Rafah, e, portanto, a comunidade internacional teve mais uma vez a sorte de poder fazer um daqueles apelos que se repetem sistematicamente, mas que em princípio não salvam a vida de ninguém. Ora bem, esta semana Israel demonstrou mais uma vez aquilo que é a sua tradicional e nada inesperada falta de respeito relativamente às determinantes das organizações internacionais de que faz parte. Eu digo isto porque Israel é membro das Nações Unidas desde 48 e há um conjunto de observância que qualquer país das Nações Unidas tem relativamente aos vários órgãos que se pronunciam sobre questões internacionais quando abrangem os países. Israel, como é sabido, tem uma posição de não cumprir regras do Conselho de Segurança, agora mostrou que também não cumpre as regras do Tribunal Internacional de Justiça, que são uma estrutura dentro da ONU. Israel é membro pleno da ONU e é suposto que os membros da ONU cumpram aquilo que a ONU diz. Nem sempre isso acontece, é verdade, mas os países pagam, digamos, um preço de natureza reputacional pela circunstância de não cumprirem esses mesmos preceitos. Israel, perante uma queixa do Tribunal Penal Internacional, que tinha dado origem a uma recomendação no sentido de Israel sair da faixa de Gaza e em particular, não fazer o ataque a Rafah, Israel, pura e simplesmente, não teve em consideração mínima isso, e mais do que isso, fez um ataque a Rafah que até os próprios Estados Unidos e até, eu diria mesmo, Netanyahu, num assomo de contrição, consideraram que foi um ato, digamos, desproporcionado. Mataram-se, morreram 40 e tal pessoas num ataque a um acampamento, estamos a falar de tendas, e morreram imensas crianças e adultos. Bom, e portanto estamos aqui num mais um episódio, nós já todas as semanas temos alguma dificuldade em ir encontrando adjetivos para caracterizar isto. A única coisa que está muito patente, e para ser poupado nas palavras, é que Israel começa a ficar com uma imagem internacional que já de si não era, digamos, das melhores, atento o seu posicionamento em várias circunstâncias, e perdido o que foi, digamos, todo o sentido da compreensão internacional em face do ataque terrorista de 7 de outubro, Israel continua a avançar e naquilo que foram os tais 1.300 mortos em outubro, neste momento a ação israelita em Gaza faz ultrapassar os 38 mil mortos. Portanto, estamos a falar de mil e tal mortos para 38 mil mortos. Estas coisas nunca se comparam, mas é uma dimensão absolutamente brutal e, e que, digamos, choca grande parte da comunidade internacional. Não choca a outra, que continua a considerar que Israel tem uma espécie de um direito divino de ocupar aquela região e de fazê-lo da maneira que entende, e em particular não choca aqueles que acham que a morte de um israelita é mais importante do que a morte de um palestino, e, ou de que muitos palestinos. E, portanto, estamos neste tempo complicado em que os americanos nunca estabeleceram verdadeiramente uma linha vermelha, a ser uma linha vermelha, esta teria sido uma linha vermelha. Os americanos vivem engolfados na sua política interna e a questão israelita é uma questão divisiva. E pronto, e assim se passou mais uma semana, para a próxima semana teremos mais chacinas, teremos mais mortes civis, o mundo preocupa-se muito pouco verdadeiramente com os mortos civis palestinos e considera-os, no fundo, eh, uma espécie de contrapartida normal àquilo que é o dever maior de
de garantir a presença e a segurança do Estado de Israel. A segurança dos palestinos está num grau muito inferior à segurança dos israelitas. E enquanto isto for assim, as coisas são o que são. Mas, de facto, se me permite que eu utilize estas palavras, embaixador, é realmente irritante ver como é contentamento suficiente da comunidade internacional queixar-se dos mortos. Todas as semanas queixam novamente dos mortos. Esperemos que tenham, para os comunicados que fazem, o façam em regime de copy-paste, para não terem que ter muito trabalho em mais um comunicado na semana seguinte. Mas, de qualquer modo, três países da União Europeia, da Europa, decidiram fazer qualquer coisa que não fosse apenas estar a emitir comunicados sobre o aborrecido que é o acumular de mortos palestinianos. Acha que valeu a pena? Acha, por outro lado, que está na altura de a comunidade internacional, embaixador, pensar maduramente na possibilidade de uma intervenção militar, de uma força internacional na Palestina? Não há condições mínimas, António, para que alguma vez o Conselho de Segurança das Nações Unidas, através, em particular, da vontade dos seus membros permanentes, e aí os Estados Unidos têm um papel proeminente, mas estou convencido que um país como o Reino Unido estaria na mesma situação e teria uma atitude idêntica. Não vejo condições para se poder fazer minimamente uma ação de natureza militar, de separação de forças ou qualquer coisa em Israel. Aliás, ao longo destes últimos anos, se nós repararmos bem, várias vezes se falou sobre a possibilidade de criação de uma força de interposição que separasse, por exemplo, a Cisjordânia de Israel. Israel nunca quis isso, porque a presença de uma força internacional limita-lhe a sua capacidade de atuação num território que não é seu. E enquanto se mantiver esta zona cinzenta e o estatuto cinzento da Cisjordânia, Israel tem a possibilidade de, à luz do conceito de legítima defesa e do sentido de que as ações são feitas através de outro território, tem a possibilidade de ir a esse território e aí sim, sem qualquer limitação, sem respeito pelas leis locais e muito menos pelas suas leis nacionais. Esta semana teve, como o António disse, a circunstância de três países europeus, um que não é membro da União Europeia, que é a Noruega, mas também dois membros da União Europeia, a Irlanda e a Espanha, decidiram reconhecer o Estado da Palestina. O reconhecimento do Estado da Palestina é, digamos, formal, tendo em atenção que o Estado da Palestina é hoje uma espécie de um arquipélago de zonas acossadas, mas o reconhecimento do Estado da Palestina tem a grande vantagem de criar uma entidade internacional, se fosse possível levá-la, estendê-lo, digamos, de forma muito, muito forte, criaria uma entidade internacional que poderia reivindicar nos vários fóruns onde as entidades internacionais têm assento, todos os direitos e todos os deveres de um Estado e todos os deveres de proteção desse mesmo Estado. Porque é que os outros países não seguem a posição que, aliás, dentro da União Europeia, não é única, porque num outro tempo, eu acho que foi num outro tempo que se tivesse sido hoje, as coisas não se passariam assim. Países como a Polónia, como a Roménia, como a Bulgária, como Malta, reconheceram o Estado da Palestina. E o Estado da Palestina tem uma constante lógica, que é o Estado da Palestina é uma estrutura que fazia parte do pacote, se assim podemos dizer, da independência de Israel em 48. É a criação paralela de um Estado. E esse Estado foi sempre adiado porque, em primeiro lugar, porque Israel não quer. Israel não quer que haja um Estado da Palestina, ponto. E depois, por outro lado, porque muitos daqueles que se associaram inicialmente à ideia do Estado da Palestina, e a ideia é essa que está plasmada em resoluções do Conselho de Segurança da ONU, hoje já não subscrevem aquilo que subscreveram. É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que não é tempo para se fazer, ou não é tempo, que é, aliás, uma fórmula que Portugal, de forma temerosa, utilizou agora, quer dizer, ainda não é tempo. Se Portugal está à espera de um consenso dentro da União Europeia, podemos esperar sentados. Se Portugal está à espera de que os Estados Unidos possam dar luz verde a uma atitude deste género, também podem esperar sentados. E precisamente porque Portugal sabe que pode esperar sentado, espera sentado encostado à posição americana.
E como Portugal não faz no quadro internacional, normalmente, rigorosamente nada que possa ser visto de forma negativa para Washington, eu digo isto com todas as letras. Portugal não vai naturalmente reconhecer a Palestina, encontra uns mecanismos, encontrou agora uma fórmula transitória numa ligação com a Grécia, com a não sei quem, no sentido de dizer, dar os mecanismos à Palestina para exercer os seus direitos e para se reforçar institucionalmente e tal, ficando à porta, na soleira do reconhecimento. É uma atitude fácil, mas é uma atitude um pouco hipócrita. Muito rapidamente, embaixador, pergunto-lhe se lhe parece que Espanha, no caso particular de Espanha, se o país teve que fazer um grande esforço, um esforço suplementar para reconhecer a Palestina, até porque é costume que a Espanha não reconheça nada de independências à margem das leis vigentes, nomeadamente nunca chegou a reconhecer o Kosovo. Acha que Espanha tem um meritório esforço adicional nesta área? Portanto, não é o mesmo caso, digamos, um separatismo. Espanha não reconhece modelos que possam consagrar o separatismo. E por isso mesmo não considera, nunca considerou a possibilidade de reconhecer o Kosovo, como provavelmente não reconhecerá a Transnistria no caso da Moldova, ou mesmo Nagorno-Karabakh, quando ele existia. A Espanha tem essa preocupação, como tem as preocupações dos países que têm situações idênticas. Agora, o caso da Palestina tem uma consagração de natureza internacional muito maior e faz parte de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quer dizer, coisa que o Kosovo não faz, vale a pena dizer. Claro. E por isso mesmo a Espanha quis dar também, digamos, à sua esquerda, internamente, quis dar um gesto aos países árabes em geral, e acho que fez um salto em frente que eu acho que é honroso e que devia ser lido por Lisboa. Depois das bagunças que conseguiu arranjar relativamente ao Saara Ocidental. É verdade? Aí está, quer dizer, e portanto, a Espanha tem um comportamento que não é totalmente linear, é errático em alguns aspectos, mas acho que esteve bem, esteve no tempo certo perante algo que é hoje profundamente chocante. Volto a dizer, se Portugal tiver que ficar à espera de que haja consenso dentro da União Europeia, basta ver como é que a União Europeia tem votado nas matérias relativamente à Palestina nas Nações Unidas, para nós percebermos que não há um mínimo de consenso. E mais do que isso, não há um mínimo de razão para que o Sr. Borrell tome a palavra nas conferências de imprensa em nome da União Europeia, porque nós não sabemos em nome de que União Europeia que ele está a falar. Tendo atenção que metade dos países da União Europeia estão de um lado e metade estão do outro. E depois, provavelmente, por cima de tudo isto está a vontade do Sr. Borrell. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.